experiência também com os nossos filhos, e tivemos a oportunidade que a Esther estivesse conosco. E ela tem aí o seu relato, seu testemunho pessoal a dizer. Shalom, igreja. Amém? Bom, como meu pai falou, há muito tempo atrás, não tanto, mas muito tempo atrás, eu recebi uma palavra que eu ia ser missionária. Desespero da minha vida. Orei, pedi para Deus tirar do meu coração, não, está amarrado, sou cordeiro, não vou. E eu esqueci disso. Quando começou a sair as notícias do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, me bateu uma vontade, tipo assim, colocar um mochila nas costas e ir pro meio da rua e fazer assim, ó. E daí pro Rio Grande do Sul, me leva de carona. Era um negócio muito diferente, tipo assim, eu precisava estar lá, eu precisava fazer alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu me inscrevi em tudo que é site de voluntariado, eu me inscrevi no negócio da Defesa Civil. Eu mandei mensagem para um monte de gente. E enfim, eu não consegui. Mas, tá bom, às vezes é vontade do meu coração só, vontade da carne. E aí, quando o Bispo Leidson, lá de Volta Redonda, passou pra gente que ia ter um ônibus, o meu pai foi falar pra gente, falei, eu vou. Calma, a gente tem que ver, questão de dinheiro. Eu falei, não, eu vou, pode falar que eu vou. Não tinha um centavo no bolso, eu vou, eu fui a primeira que falei, não, eu vou, acabou, pronto, beijo, fique quem quiser, porque eu tô indo. E aí Deus meu bracinho cordeiro, aleluia, e eu consegui. E eu achava que eu já tinha uma ideia de como era, como estava a situação lá. Depois eu vi vídeo e foto. No meu TikTok era só vídeo de água e áudio, e eu chorava todo dia. Vai ser fichinha. Joga aqui que não é nada. Quando a gente chegou lá, primeiro que Satanás é ardiloso, fiquei doente. Na semana de ir, suspeita de dengue, deu febre, deu enjoo, deu calafrio, eu não conseguia andar, eu estava andando igual assim, arrastando o pé, eu não conseguia mexer o braço, não conseguia mexer o pescoço. Eu falava com as pessoas assim, ó, eu não conseguia mexer, eu falei, ó, Satanás, oramos, taca paracetamol para dentro, foram 25 horas de viagem, com a Estherzinha dopada de remédio, porque eu estava muito mal. Eu falei, não, mas eu vou estar lá. Nem que seja a gente ajudar um, ajuda eu ao mesmo tempo, mas eu vou estar lá. E aí eu cheguei lá, no primeiro dia a gente descarregou a carreta que foi de Volta Redonda com as coisas. A quinta carreta que Volta Redonda enviou foram mais de 100 toneladas de coisa que eles mandaram pra lá. Lá dava a gente carregando água, cesta básica, roupa, brinquedo e tal, os kits que a gente mandou aqui na igreja. E aí a gente ficou o primeiro dia só separando roupa, gente. Eu falei pra minha mãe, vamos orar por quem tá separando roupa, porque ô tarefinha abençoada é separar roupa. Dá uma canseira muito louca, mas era muita roupa. Lá na base de Novo Hamburgo, tinha roupa até no teto. Era muita roupa. E a gente ia para as missões e tinha que entregar as roupas. Aí fui eu com a minha mãe, parte de oração, para não dar uma crise alérgica nas roupas, tudo mofado. Não, Deus é maior que está em nós, que o mofo que está na roupa. E aí a gente conseguiu separar bastante coisa. E aí no segundo dia a gente foi para uma das áreas afetadas lá no Rio Grande do Sul, que chama São Leopoldo. É uma cidadezinha. A gente estava em Novo Hamburgo e a gente foi para São Leopoldo. E São Leopoldo tinha um dique que estourou. E toda a água entrou dentro do bairro de São Leopoldo. Gente, não é nada do que a gente vê. Eu lembro que quando a gente chegou, eu estava dentro do carro com os líderes da célula de Novo Hamburgo, e eles contando o que estava acontecendo, e eu estava parada assim, na janela, só passando as imagens das casas, dos entulhos na rua. Não tem asfalto mais, virou tudo barro, é só barro. As casas, tem casa que nem tem casa mais. Você vê assim, casas de madeira com a marca do barro, o pessoal tentando lavar com VAP, e muita gente jogando as coisas fora. E quando a gente chegou, a gente foi entregar a cesta básica, e lá no sul eles chamam a cesta básica de rancho. E aí tinha um carro na frente, levando o rancho, tinha um carro no meio, tinha um carro que eu estava e tinha um carro atrás de mim.
E no carro do meio a gente estava levando cobertor. A gente conseguiu bastante doação de cobertor e a gente estava levando cobertor. Quando o cara passou na rua, o cara que estava com a cesta básica, e ele gritou, olha o rancho! Parecia cena de filme de guerra. As pessoas saíram correndo da casa e voaram em cima dos carros. Num desespero que a gente tinha que barrar, falar, calma, vai ter para todo mundo, calma, calma, segura. E as pessoas desesperadas, eles ficavam, eu quero cobertor, eu quero isso. E a gente tentando controlar a situação. E aí, na hora que a gente abriu o porta-malas do carro, a gente começou a rasgar os sacos de cobertor, o povinho, desesperado. E eles não davam tempo da gente pensar, era tipo assim, pega o cobertor, pega uma cesta junto que eu estava distribuindo, e tinha que ficar alguém de olho para ver se não tinha ninguém levando a mais. E o povo começou a vir das outras ruas, porque lá a gente foi ajudar uma base, e eles estão mapeando toda a cidade, para não passar do mesmo bairro várias vezes, na mesma rua, e a outra rua não receber nada. Então eles estão mapeando. Lá são 30, né? 35 ruas, a gente estava na rua 23 e 24. Então eles tinham que fazer esse mapeamento, o pessoal não sair de uma rua que já recebeu para pegar, ou o pessoal lá da frente vir e acabar bagunçando. E aí a gente começou a entregar as coisas, e uma coisa que eu achei muito interessante é que o povo chegava assim, vocês são do governo? A gente falava, não, nós somos de uma ONG cristã. Vocês têm Bíblia? Tem. Ah, peraí, a pessoa virava e gritava, eles têm Bíblia. Brotava, gente, do chão. Eu quero Bíblia, eu quero Bíblia, eu quero Bíblia. E a gente distribuindo Bíblia, e vinha a criança, tia, eu quero Bíblia. E aí teve uma hora, eu peguei uma criança, ele devia ter uns 4, 5 anos. Eu achei muito bonitinho, ele estava com um casaquinho de dinossauro. E ele veio correndo assim, puxou o meu coletinho. Oi, tia, você tem um livrinho para me dar? Ele falou, livrinho. Você tem um livrinho para me dar? Eu falei, olha, não é livrinho, é Bíblia. Ah, eu quero uma Bíblia. Você me dá uma Bíblia? Aí eu falei, te dou uma Bíblia. Aí eu falei, calma aí que eu tenho que ir lá no carro buscar. E ele grudado na minha roupa. Tá bom, tia. Eu fui andando e ele foi grudado em mim. Tipo assim, você vai me dar uma Bíblia assim, você não vai fugir de mim. E aí eu cheguei lá e falei, eu sabia que tinha Bíblias infantis. Eu falei, gente, sobrou Bíblia de criança? Aí a mulher falou, não, só tem Bíblia para adulto. Melhor que nada, né? Eu prometi, eu vou dar. Aí eu peguei a Bíblia e falei, ó, essa aqui é a única Bíblia que eu vou ter. Ele, tia, tá bom, muito obrigada. Aí ele abriu e ele começou a folhear. E eu olhando para ele, assim, falei, gente, esse menino tá entendendo o que ele tá lendo? Aí ele olhou assim, ele folheou metade da Bíblia. Aí ele parou, olhou para mim, obrigado, tia. Eu não sei ler, mas a minha mãe está precisando de uma Bíblia. Precisando de Jesus, eu vou levar para ela. Ele engatou numa reta, com a Bíblia para cima. Mãe, eu consegui uma Bíblia! E foi correndo, desesperado. Eu fiquei parada olhando. Eu olhei assim. Eu falei, gente. Aí quando eu olhei, ele chegou numa casa, era a mãe dele, uma moça grávida, com um neném no colo, um outro neném menorzinho agarrado na perna. Pelo que eu entendi, ele era o mais velho dos irmãos. A mãe dele abaixou, pegou a Bíblia, deu um beijo, olhou pra mim e agradeceu. Aí eu gritei, te levaram no cobertor, te levaram no coberto? Ela, não. Eu já catei umas cobertas, levei, muito obrigada, a gente tá sem nada. E aí eu olhei para aquilo e depois quando a gente entregou tudo, a gente juntou muita coisa. Muita coisa. A gente não conseguiu fazer nem 2 ruas inteiras para ajudar a galera. A comida que a gente levou não foi suficiente, o cobertor que a gente levou não foi suficiente, as Bíblias, a gente levou 400 Bíblias. A gente não conseguiu alcançar 2 ruas de pessoas. E quando acabou as coisas, o carro foi na frente e a gente foi andando atrás do carro. E eu falava, gente, é muito ruim essa sensação, porque você não tem nada. Parecia que a gente estava desfilando na rua ali. Era uma sensação muito estranha, porque o povo ia para a porta, ia para a janela. Vocês têm alguma coisa? E a gente tinha que falar, não, acabou. Não, eu não tenho mais. E eu com a minha mãe, a gente até falou, isso foi a parte que mais doía. Era você olhar para eles e falar, acabou, eu não tenho mais. E uma senhorinha chegou para mim e falou assim, vocês ainda têm comida? Ainda tem água? Eu falei, olha, a comida acabou, a água eles vão trazer mais um pouco. Se a senhora esperar bem ali perto daquele carro, vai ter água. Ela, porque eu moro na rua tal e tudo acaba antes de chegar na minha rua. Eu não ganhei nenhuma comida, eu não ganhei água, eu não ganhei nada até agora. Porque nada chega até a minha rua.
Não, mas a gente vai achar uma coisa pra senhora. Me bateu um desespero, falei, eu vou fazer brotar. Aí eu fui lá, tinha alguém que tava com o cobertor debaixo do banco, assim, eu já peguei, enfiei assim, falei, esse aqui é meu. E eu levei pra senhora. Ela, não, Sofia, muito obrigada. E fui embora. A senhorinha assim, bem idosa. E aí a gente voltou pra central lá. E eu fiquei parada com um monte de gente chegando, pedindo ajuda. E eu, primeiro que eu parei, eu falei, meu Deus. Eu achei que a gente estava abafando o que a gente estava fazendo. E a gente não conseguiu fazer metade do que estava no nosso coração. E quando a gente andava na rua, o cheiro que subia, cheiro de coisa podre, cheiro de coisa morta. E até a Chloe, filha do apóstolo, foi, ela falou assim, gente, vou levantar uma vaquinha de galocha, porque a gente foi muito instruído em usar galocha, usar luva, e todo dia de manhã a gente tomava um remédio para não pegar leptospirose. E as crianças, as grávidas andando de chinelo naquela água, as crianças andando descalço, e não tinha sapato, não tinha as coisas. E andava, pisava na poça, corria para dentro de casa, voltava. E a gente olhava, a vontade de arrancar a galocha, falava, Tom, pega minha galocha, pelo amor de Deus, leva. E toda vez que a gente passava, vinha aquele cheiro. Eu falava, gente, eu não sei nem o que a gente está pisando aqui. Deve ter resto de gente, deve ter resto de bicho, deve ter de tudo. Porque... E você vê na cara das pessoas que, tipo assim, trabalharam a vida inteira para construir uma casa, trabalharam a vida inteira. É, tipo assim, a segurança da minha vida é essa casinha. E a água levou embora. A gente viu o mercado com as mercadorias tudo para fora. Tem até uma das fotos, eu não lembro qual é a ordem, deixa eu ver se eu acho que os meninos colocarem na TV. Coloca para mim, Samuel, a 3, por favor. Isso aí é um cachorro morto. Esse tem uma madeira e tem um negócio maior assim. É um pitbull que está há 30 dias no quintal da mulher e na porta da casa, 30 dias. Eles não conseguiram tirar o cachorro de lá ainda. Há 30 dias o cachorro da família está lá. Coloca o 2, por favor. Ó, isso aí é lá, em São Leopoldo. E isso aí é o normal das coisas. Aqui é o começo do bairro. Você ainda consegue ver o chão, a pedra do piso. Isso ainda é o lado menos afetado. Isso ainda está bonito. É o começo da rua perto da base que a gente estava. E assim, é tudo que você vê. É cama, resto de móvel, o resto das casas, tudo. E tinha umas escavadeiras lá, estavam tentando juntar um pouco. Aí, ó, quando você entra nas ruas, tá tudo assim, barro, só barro. Pode tirar, obrigada. E esse foi meu primeiro dia que a gente foi lá pra São Paulo. Novo Hamburgo, num bairro onde eu rompei um dique, e só nesse... No primeiro dia, eu voltei pro ônibus, entrei, calada fiquei, porque eu falei, velho, eu achei que eu tava preparada e eu não tava, surpresa. E aí foi o primeiro dia. No segundo dia a gente foi servir numa base, tipo num centro de acolhimento. A gente chegou, a fila tava gigantesca, eu olhei e falei, caraca, deixa eu falar. E, um detalhe, a chuva não parou. A chuva parou no primeiro dia que a gente estava em São Leopoldo, fez sol, mas começou a noitezinha, começou a garoar, nos outros dias foi chuva, atrás de chuva, chuva, atrás de chuva, e parava 5 minutos de chovia de novo. Não era uma chuva forte, mas era pior, porque aquela chuvinha que não para, que fica. E aí a gente chegou, estava chovendo no segundo dia, estava frio. A gente chegou lá nesse centro comunitário e aí o bispo
na edição ia fazer uma oração para a galera que estava lá. Ele pediu pra gente fazer uma roda, e a gente fez. E aí eu fiquei bem para trás, assim, da fila. Aí ele mostrou uma palavra de alívio, porque nessas horas, sempre que a gente ia entregar alguma coisa, eu orava muito e falava, Deus, coloca uma palavra sábia na minha boca. Porque quando você chega numa situação dessa, às vezes você nem sabe o que dizer. Você não sabe nem que versículo usar assim no susto, porque tem medo de falar alguma coisa e a pessoa entender errado, e ofender, ou tocar numa ferida de alguém. E aí a gente fez o círculo, e aí o bispo começou a orar, e aí a gente começou a interceder, e bem na minha frente tinha umas mulheres. Tinha uma mulher que, na hora que o bispo começou a orar, ela baixou a cabeça, e ela começou a chorar. Só que era um choro silencioso. Se você não olhasse para a cara dela, você não via que a mulher estava chorando. Ela não tremia, ela não soluçava, era só aquela lágrima. Descendo. Eu olhei e falei, já sei que eu vou abraçar, né? Ela tá aqui, já está mais comovida. Vou abraçar ela. E aí o bispo orando e o Espírito Santo me ensinando muito forte. Tipo assim, você vai abraçar, mas você não vai falar nada. Eu falei, glória a Deus. Aleluia. Estava morrendo de medo de falar alguma coisa, falar errado. Eu gosto assim, abraçar. E aí, quando o bispo falou, agora todo mundo que está de coletinho verde vai te dar um abraço. E aí eu fui chegar nessa mulher para abraçar ela, eu toquei no ombro dela. Não deu tempo nem de eu falar, posso te abraçar? Essa mulher virou e ela me agarrou pela cintura. E ela começou a tremer, que a mulher fazia assim. Eu achei que ela estava dando um treco. Eu falei, misericórdia, a mulher vai ter um treco na minha mão. Meu Deus, não deixa. Essa mulher tem um infarto aqui. E ela tremia, e ela soluçava, e ela chorava. E a minha roupa ficou molhada, de tanto que a mulher chorava. E aí eu não aguentei, né? Eu comecei a chorar também. E aí eu abraçando, e eu só passando a mão nas costas dela. E ela chorou. Não é boa que ela foi a única pessoa que eu abracei de todas que estavam lá. Porque enquanto todo mundo foi abraçando, eu fiquei uma pessoa só. A mulher agarrou em mim que ela não soltava. Sabe quando você abraça alguém e você fica fazendo assim para ver se a pessoa vai te soltar? Eu fazia assim, ela não soltava. Eu falei, tá bom, então vamos ficar aqui. Eu gosto de abraço, estamos juntos. E a mulher, ela era mais ou menos da minha altura, só que quando ela me abraçou, parecia que ela era bem menor que eu. Porque ela estava encolhida de uma maneira. E eu abracei, eu fazendo carinho nela, e ela soluçava, ela chorava. Um choro tão doído, que eu nunca ouvi alguém chorar tão doído na minha vida. E aí, quando ela se soltou de mim, eu pedi para ela respirar fundo. Aí a mulher olhou na minha cara e falou assim, minha filha foi levada pela enchente. Eu não tinha abraçado ninguém desde que eu vi a água levar ela. Eu te abracei agora e eu entendi que eu tinha que me despedir. E eu me despedi da minha filha. Eu parada olhando pra cada mulher, tava tipo... Aí eu abracei ela de novo e aí eu orei pela vida dela. Eu orei para que Deus trouxesse conforto, que trouxesse alívio ao coração dela e que ela tinha que agradecer pela vida dela. Tudo tem um propósito. E ela me olhou e falou assim, muito obrigada por você ter vindo. Eu precisava me despedir. E hoje eu consigo seguir em frente, porque eu me despedi da minha filha. Aí ela foi, andou, ela saiu e eu continuei parada assim, ó. Tá, e o que eu faço agora? Por onde eu vou? Eu fiquei totalmente desnorteada. Aí eu saí, arrumei umas caixas lá, fui ajudar a galera a distribuir brinquedo. E eu tava olhando os brinquedos que tinham lá, eram coisas muito, muito simples que estavam, porque os kits, as coisas, a gente separou para uma ação específica. E nessa a gente levou assim, no susto, porque a gente descobriu que ia ter criança. E aí a minha mãe começou a rebanhar as crianças e trazer para a fila. E a gente mostrava um livro de colorir, usado já. Eu mostrei uma boneca toda bagunçada, a boneca eu tava com dó da boneca. Uma menininha pegou assim, olhou pra mim, nossa tia, muito obrigada, eu queria tanto uma boneca. E saiu correndo. E aí todo mundo que passava pela gente, eu tenho um gurizinho, eu tenho uma guriazinha de 3 anos, o que você tem aí? E eu cavucando, e eu falava, eu tenho isso aqui. E às vezes eu tinha só um bichinho de pelúcia. Ele, não, isso aqui tá ótimo, ela não tem nada para brincar, isso aqui vai ser a alegria da vida dela. E aí a gente colocava,
E aí caiu chuva. Caiu tanta chuva que parecia que eu tinha tomado banho de roupa. Porque eu pegava meu cabelo e eu apertava assim, escorria água. E o povo não saiu da fila. O povo começou a arrumar sacolinha, enfiar as coisas na sacolinha, enfiar por baixo da roupa, gente de muleta, gente mancando. E aí apareceu uma senhora que a gente ajudou ela a descer o barranco, toda de muleta, andando assim, devagarzinho. E aí a gente falou, a senhora tem alguém para te ajudar a levar as coisas? Senão a gente leva na casa da senhora. Ela, não. A minha bisneta veio. Quando eu olho para a bisneta, era uma menina de 5 anos. Um monte de coisa embaixo do braço, você só vê a cabecinha dela assim. E ela falou assim, só tem eu e ela. Eu trouxe ela, mas eu não posso carregar nada. E a gente falando, você quer ajuda a menininha? Não, eu dou conta, eu dou conta. E ela saiu com as coisas assim. A menina desse tamanho. E foi embora. E aí a gente olhou, eu olhei aquilo e a gente levou 62 cestas básicas, a gente levou 100 kits de limpeza. A gente não atendeu metade das pessoas que estavam esperando pela gente lá. Metade da galera que estava lá. E o que mais me desesperava era o desespero deles de que eles viam que não ia ter para eles. E isso que a gente falava assim, era um por família, e tinha uma pessoa específica olhando, porque o desespero era tanto que eles tentavam burlar a fila atrás de novo. Ou eles se espalhavam, tipo, 4 da mesma família, um em cada ponto da fila para pegar mais coisa, porque aquilo que a gente estava fazendo, são poucas pessoas que estão fazendo. Não é todo mundo que está indo lá, não é todo mundo que está indo entregar. E uma coisa que mexeu muito comigo, que eu ouvia muito, era as pessoas falando, vocês vieram. A gente pode ganhar adoração, seja quem for, mas vocês estarem aqui, me entregando, me falando, Deus te abençoe. Deus te abençoe, me dando um sorriso, faz toda a diferença. E eu ficava inconformada, porque eu falava, a gente não está fazendo metade do que eu queria fazer. A gente fez muita coisa, mas era um pingo no oceano, literalmente. Porque nesse bairro que a gente foi de São Leopoldo, a gente não pôde ir até o final, porque estava perigoso. Tem uma parte lá que a gente não foi, que as casas estavam de ponta cabeça, que eram as casas do lado do dique. Era a casa que metade da casa foi levada pela água. Casa que não tem nada. Que teve até um cara que falou assim, o que adianta vocês entregarem rancho se a gente não tem nem fogão para cozinhar? A gente não tem luz. E aí eu lembro que teve uns missionários abençoados que ficaram bravos porque o cara falou isso, porque a gente só quer desabafar. Essa galera eles sempre querem falar, eles não querem ouvir o que a gente tem a dizer. Eles querem alguém que tenha um ouvido e um coração aberto para eles falarem. Porque imagina você passar a sua vida inteira trabalhando duro para construir uma casa, vir uma chuva e levar tudo embora. Teve uma moça que conta pra gente, teve uma casa de um casal de idosos que quando a água começou a entrar na casa, a senhorinha se recusou a sair, ela pegou o rodo, ela ficou o dia inteiro tentando empurrar a água para fora, porque ela falava, eu não vou sair da minha casa, eu não vou sair da minha casa, é a minha casa, eu construí, eu não vou sair. E o marido dela, a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora, a água vai cobrir a casa. Ela, não, eu vou ficar. A água já estava no tornozelo e ela lá, com o rodo, não vou sair, não vou sair. E aí arrancaram ela de casa. E a casa dela ficou 15 dias debaixo d'água. E voltou a casa, não tem mais nada dentro da casa. Teve uma professora que contou pra gente, na casa, que quando a água baixou, um senhorzinho de uns 80 e poucos anos estava na rua com um pedaço de pau, tocando lixo para ver o que ele conseguia salvar para voltar para a casa dele. Porque ele não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. E ele estava tentando. Eles conseguiram se mover lá na escola e doar alguma coisinha para ele. Ele estava lá no lixo, procurando as coisinhas. E o que mais mexeu comigo é que a notícia acabou. Não se vê mais falando disso. E eu falei pra minha mãe, a gente vai entrar no ônibus, a gente vai voltar, eu vou voltar pra minha rotina e eles vão continuar lá, sem comida, sem coberta e
o bispo orou pela nossa vida e ele falou muito sobre a gente valorizar as pequenas coisas que a gente tem. Porque teve uma galera que entregou marmita, marmitex, e lembrou de levar uma colher de plástico. O povo escondia a colher dentro da roupa, porque não tinha colher para comer. Ele fala assim, nossa, vocês lembraram de trazer colher, porque as outras trazem marmita e a gente tem que comer com a mão. E como que come com a mão? Você está mexendo no lixo, você está mexendo naquela água. Eles estão sem água, porque a água que a gente levou não é nem para eles beberem. É água para lavar a louça, é água para tomar banho, é água para limpar as coisas dentro de casa. Porque eles não têm água. E ver o descaso de um governo, ver um descaso... eu não estou aqui para levantar a bandeira política, não é o meu objetivo, mas você vê as pessoas falando que o governo não está nem aí para elas. A prefeita de uma das cidades, quando inundou, ela foi embora da cidade. Porque ela morava lá. Quando a água subiu, ela simplesmente entrou no carro dela e foi embora. E não fez nada pela cidade. O bairro estava 30 dias debaixo d'água. E resolveu porque tinha umas empresas atrás que levaram bomba para tirar a água do bairro. E ela começou a querer processar as empresas. Porque ela estava pensando em levar um técnico para ir no bairro para avaliar a situação, para ir ela ver o que ela podia fazer pelas pessoas. Gente que estava ilhada, gente que estava sem nada. E é muito triste ver que nem o entulho das ruas eles estão tirando. É o povo que está se virando, é literalmente o povo pelo povo lá. E era muito engraçado porque o povo chegava com uma raiva. Vocês são do governo? A gente falava, não, a gente é de uma ONG. A pessoa desarmava na hora. Ah, que bom que vocês estão aqui então. Que legal que vocês vieram. E todos os Uber que a gente pegou, quando a gente falava, eles se emocionavam, eles falavam, vocês vieram do Rio de Janeiro e de São Paulo, de ônibus, só para ajudar a gente? A gente veio e a gente queria poder fazer mais ali, não. O mínimo que vocês estão fazendo já é bom. E uma coisa que ficava martelando na minha cabeça era um pouco pra gente, era muito pra eles. Um pouco pra gente, era muito pra eles. E eu nem queria ir embora, eu falava, gente, a gente está indo embora, mas meu coração está ficando, porque tem gente lá que, não tirando o poder de Deus, mas se a gente for olhar o natural, em um ano eles não voltam, em um ano eles não conseguem. Porque, como a gente diz na casa, tem gente que tem mais passado do que tem futuro agora. Teve gente que perdeu filho, teve gente que perdeu tudo. E o que a gente viu de gente de idade, que olha pra nossa cara e fala, gente, eu não tenho mais nada. Porque não pode ficar em abrigo pro resto da vida. E você vê que não tem nada. E o que essa mulher que eu abracei, que perdeu o filho, o nome do projeto é Eu Pratico Esperança. E a gente estava com um colete e um boné escrito, Eu Pratico Esperança. E ela olhou para mim e falou assim, depois de tudo que aconteceu, você me trouxe esperança. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Uma pessoa falou que eu trouxe esperança para ela, é o que eu vou fazer. Porque eu tentei me colocar na situação deles. E eu não consigo imaginar o que é você acordar e dormir vendo aquela realidade. Vendo os compras no meio da rua, vendo a sua família passando fome, porque a galera que não tem, que tem um pouco divide com a galera que não tem nada. Aí acaba de todo mundo. E é isso que eles estão fazendo. A gente ficou separando roupa. E o que tem de mulher grávida naquele lugar, falei, meu Deus, bem nessa hora tinha que engravidar metade da população de São Leopoldo. E tinha uma moça de 6 meses, com uma barrigão assim, e ela falou assim, eu tô grávida de 6 meses. E a gente tá com medo, porque eu tô passando por tanto estresse que o bebê tá pra nascer. Se o bebê nascer aqui, eu não vou conseguir levar ele pro hospital. A gente não tem transporte, a gente não tem carro, a ambulância não entra aqui. Aí eu olhei pra cara das meninas, foram lá, oraram pro bebê ficar dentro da barriga, porque é nesse nível de não... Porque não entra lá. A gente que foi louco de entrar com o carro. As mulheres que fizeram essa ponte, elas entram com o carro, já estouraram o motor de carro, estão pegando carro emprestado, estão entrando lá, estão fazendo. E
a gente sentou pra separar roupa de criança, e aí chegava uma moça e falava assim, ah, monta um kit de recém-nascido. Monta um kit de recém-nascido. A gente montou 4 kits de recém-nascido. E eu com a minha mãe, a gente montava com gosto. Roupa, cobertor, manta, não sei o quê. Porque o pessoal que tinha enxoval pronto, não tem mais. O pessoal que tinha roupa para o bebê, não tem mais. Quem tem, divide. Então, uma coisa que eu falei no momento lá é assim, se você pode ajudar financeiramente ou doando alguma coisa, continua. Não é porque a gente não está vendo na TV que o povo lá parou de sofrer. Não é por causa disso. Se você tem nem seja o mínimo e puder fazer, faça. Espera, eu não posso doar, eu já doei o que eu tinha, não tenho dinheiro, ore. A gente sabe o poder que a oração tem. Nós sabemos. Eles lá não têm noção. Mas nós sabemos o poder da nossa oração. De orar para que Deus traga força para aquelas pessoas que estão ajudando. Porque eu fiquei imaginando que é todo dia você levantar, ir para essa loucura, chegar em casa, dormir no outro dia de novo, e no outro dia de novo. É muito cansativo. A gente ficou uma semana lá, chegava de noite, era uma dor absurda no nosso corpo. E eu fiquei pensando, as mulheres que estavam com a gente estão fazendo isso há meses, sem parar, todo dia, sem. Bom dia, gente, tudo bom? Chegando aqui no local que nós vamos estar ajudando as famílias. Vou mostrar para você aqui a altura que a água chegou, ó. Basicamente a minha altura, tá? E aqui nós estamos numa base que está ajudando as famílias. Estamos vindo da rua 24 para cima. Estamos mapeando. Só que no número 2 vem a meia. Perspectiva de futuro é assustador. Ver pessoas que, tipo assim, novas, que olham e ficam, não sei o que a gente vai fazer agora. As crianças na escola que a gente foi, as crianças estavam parecendo ido-tondos na escola. Eles não sabiam o que fazer. Eles saíam de casa, a gente foi no dia que a escola reabriu. A escola ficou 15 dias debaixo d'água. E eles tinham aberto a escola naquele dia. As crianças estavam lá com alguns pais. E eu lembro que tinha um rapaz fazendo corte de cabelo dos meninos, de quem estava com os pais. E uma das meninas queria fazer. E a gente falou, ó, não pode, sua mãe não tem que ir. E aí, nesse dia eu tinha feito trança no meu cabelo. E mais de umas outras mulheres dos voluntários. Aí alguém virou e falou, aquela menina ali faz trança, você quer ganhar uma trança? Ah, eu quero. Eu fiz uma trança no cabelo dela. Essa menina me abraçou. Nossa, muito obrigada, você fez meu dia bem melhor agora. Eu olhei pra cara dela e, gente, eu fiz uma trança no cabelo da menina. E aí, o kit que a gente levou aqui da igreja, as mochilas que Volta Redonda levou, tinha um menino que ele ganhou uma mochila, um kit que eles tinham levado e uma mochila menorzinha para a irmã dele. Ele estava tão feliz que ele não conseguia raciocinar de abrir a mochila e colocar as coisas dentro da mochila. Ele estava dando com os pacotes todos no braço, assim, e ele andava, e ele vinha falar com a gente. E eu falava, coloca na mochila. Ele, não, eu quero segurar o que eu tenho, eu quero segurar o que eu vou levar para minha irmã, eu quero segurar, eu quero sentir que eu tenho tudo isso. E a gente falou, não, põe na mochila, para não ficar pesado. Ele, não está pesado, não está pesado. E você via ele desfilando, ele foi, mostrou para a professora, mostrou para todo mundo, mostrou para o colega que tinha a mesma coisa que ele, olha só o que eu ganhei. Tinha uns meninos lá que tinham
liga para aquela galera que está lá. Cabe a igreja lembrar e orar por eles. Isso, muito obrigada. Shalom, queridos. Que silêncio. Todo mundo entendeu, todo mundo entendeu nada. A Esther falou bastante, quase sobre um todo, e a gente trouxe, usei uma frase, nós fomos recebidos, né? Nem sei que parte que eu vou falar para não chocar com o que ela já falou, mas a gente foi acolhido ali por uma cafeteria. Uma cafeteria abriu as portas para receber missionários, um grupo de missionários. Os donos dessa cafeteria não são evangélicos, não são cristãos. E o mais interessante, os organizadores que estão à frente, junto aos cristãos, eles também não são evangélicos, estão sendo impactados pelo evangelho. O Sul é uma região, é a região menos cristã que existe no nosso país, né? O Sul é uma região muito mística, né? Tanto é que quando a gente procurava no Google um lugar de artesanato, que a gente tinha uma ideia, né, em mente, que nós nem conseguimos, porque não tem um lugar ali onde nós estávamos, em Novo Hamburgo, que tem artesanatos para a gente trazer, porque meu objetivo era, hoje, cada um levar algo e com uma missão, né, de orar por pessoas que precisam abrir o coração para abençoar aquele estado. Mas a gente não achou nada, porque o que muito tem lá são casas místicas. Mas eu ouvi ontem de uma senhora, ontem a gente chegou, eu ouvi na nossa despedida sexta-feira de uma senhora, que ela disse assim para mim, pastora, vocês precisam voltar, porque é a primeira vez na história desse estado em que as pessoas estão abertas ao Evangelho. É a primeira vez na história do estado. Como a Esther falou, nós levamos 400 Bíblias, as 400 Bíblias não foram entregues só em São Leopoldo, nós entregamos também nesse centro comunitário de outro bairro, que eu não guardei os nomes dos bairros, e que nós separamos um pouco para levar neste bairro, e eles sedentos, eu até pensei, caramba, o bispo teve um insight de convidar a igreja lá em Volta Redonda, que foi no culto de quarta da semana que nós viajamos para lá, de deixar como doação a sua Bíblia. Eu até brinquei com eles, eu devia ter avisado a gente já fez isso no culto de quinta, né, para os irmãos deixar essas Bíblias para a gente trazer um pouquinho, porque nós vimos a necessidade da Bíblia quando eles vinham e pediam a Bíblia para a gente. Você tem uma Bíblia para nós? Você tem uma Bíblia para a minha casa? Nós precisamos de uma Bíblia. E essa senhora que conversava comigo na nossa despedida, ela disse assim, pastora, eles não gostam de abraços. Eles não gostam de abraços. Você pode ter que perguntar. E a nossa experiência como missionários em Pratique Esperança foi que em todos os lugares que nós fomos recebidos, eles pediam um abraço da gente. Em todos os lugares. Nenhum de nós tivemos a experiência ruim ou negativa de que oferecemos um abraço e as pessoas não quiseram. Para quem gosta dos meus abraços, você imagine, né, se eu já te abraço com tanto amor aqui, você imagine o tanto que eu despeitei ali com aquelas pessoas. A experiência que nós trazemos, queridos, como a Esther falou, não acabou. Nós saímos de lá na escola, foi a nossa última ação, na quinta-feira, foi o dia da nossa célula, o dia que algumas pessoas que nós conversamos durante a semana, incentivamos a ir na célula, tiveram conversões. É uma base onde a doação está indo para lá, e de lá eles estão mandando para os lugares em parceria. E o mais interessante dessa escola, e que, como a Esther falou, foi a escola, primeiro dia que a escola abriu para receber os alunos de volta, né? A escola ela ficou totalmente embaixo d'água, a água foi até o telhado dela, todas as casas daquele bairro ali ficaram totalmente submersas. E quando nós chegamos ali com todas as doações, a sua doação ela foi para lá, do kit aqui da nossa igreja, das cartas, foram as crianças dessa escola que vão ler ou que já leram as cartas que as nossas crianças aqui mandaram.
E uma das professora de crianças especiais, ficou comigo com a Esther ali o tempo inteiro com a gente. E eu olhava para a Esther, e a Esther, a gente se comunica por olhar, para a Esther entender que ela queria falar. E a gente ficou ali com nossa escuta, né? Totalmente ligada nela, ouvindo o desabafo daquela professora. Ela é a professora da escola e de outras escolas é professora de alunos especiais. E ela disse assim para nós: vocês podiam não ter trazido nada, pastor, nada, mas vocês estarem aqui, porque a nossa escola não recebe doação de ninguém. Neste bairro aqui não veio doação de ninguém. Nós fomos esquecidos. E ela repetiu isso por muitas vezes. O diretor veio falar, eu estava conversando com o bispo, e o diretor veio falar com a gente, e ele falou assim: alguém lembrou de nós, porque nós estamos esquecidos nessa escola aí. E foi lá que nós entregamos as mochilas que Volta Redonda conseguiu, kits de escola, o nosso kit, entregamos muito chocolate, muitas cartas, e ela dizia assim: vocês lembraram de nós, e vocês não imaginam a diferença que isso faz. E foi para essa professora que a Esther deixou. Isso aí é deles recebendo o kit nosso, viu, Mary? Viu, Mary? Depois você compartilha com as pessoas que fizeram as doações. Na minha página eu pus um rostinho, né, para não ser divulgado, mas igual a Fernanda liberou, a gente pode divulgar. Eles são gêmeos, esses meninos, Samuel e Emanuel, né? E eles ficaram assim, estavam muito felizes com o pouco que a gente levou. Porque o nosso desespero, gente, é que tinham 89 crianças e os nossos kits eram só 51. Então nós fizemos um muito bem bolado, né? Não foram todos que receberam. A gente deu para uns uma coisa, deu para outros outra, e deu para os 51 os kits que foram daqui. Então, quando a gente lançar um propósito, ajuda a gente, ajuda a gente, porque tem um objetivo. Quando a gente te incentivar, entra com a gente, porque tem um objetivo. Nós fomos muito marcados naquele lugar, muito marcados. Em todos os lugares que nós íamos, eles diziam assim: nós fomos esquecidos. Nós fomos esquecidos. Nós fomos à frente de 2 ONG não cristãs, e nós fomos ajudar uma ONG na casa de uma família muito rica, e o dono dessa casa, ele transformou a mansão dele em um aconchego. Ele colocou o nome de aconchego. E lá ele e a esposa dele, todas as carretas que estão vindo do exterior, com muita dificuldade para liberar a entrada aqui das doações que estão vindo do exterior. Infelizmente, nosso governo não está colaborando. E o que eles estão conseguindo que entre dentro do país, pela ponte que eles têm, eles não tinham voluntários para fazer as divisões, para poder encaminhar as cestas, como é que chama? Não é cesta básica? O rancho, o que era de higiene pessoal. O nosso serviço lá no aconchego foi ajudá-los a dividir, a organizar as coisas. Então nós passamos uma manhã inteirinha. Eu fiquei num setor que o bispo me encaminhou lá, eu fiquei com um grupo de pessoas. Nosso papel era colocar naquele ambiente de churrascaria só as coisas de material para montar cestas de confeitaria. Porque eles tinham ganhado batedeiras, estavam começando um trabalho lá com mulheres para fazerem bolos, para vender, para poder terem um recurso, né? E nós ficamos com a missão disso, só de confeitaria. Eu fiquei com a parte de tudo que era gelatina, e o pessoal organizando que era confeitaria, para nós montarmos as cestas de confeitaria e serem liberados para essas ONG, onde as mulheres estão começando a trabalhar. Depois nós descemos e fomos fazer a distribuição dos itens de doce e gelatina, porque eram saquinhos que nós íamos fazer de gelatina, de pudim, de bolo, de biscoito recheado, para levar em um lugar com crianças. E eles não tinham ajuda. Os homens do nosso grupo fizeram todo o movimento. Essa é a professora já fazendo uma ação no dia seguinte, a professora Simone. A Esther deu o colete dela para ela. No dia seguinte, ela mandou uma foto, indo entregar as fraldas geriátricas que vocês deixaram aqui, lá na casa onde estão os idosos. E hoje ela mandou uma foto também, mas eu não mandei para os meninos. Indo fazer outra entrega, ela estava indo de bicicleta,
com um grupo de pessoas com mochila cheia de fralda, também numa casa de idosos. E ela disse, eu vou usar esse colete toda vez que eu vou fazer um trabalho voluntário, porque vocês trouxeram esperança para nós. Alguém está lembrando de nós. Alguém está preocupado com a gente. E vocês trouxeram isso, essa verdade para a gente. E voltando lá no aconchego, o dono dessa casa foi um que salvou muita gente, salvou 300 pessoas. Arrumou um barco de um amigo, junto com um rapaz que era do corpo de bombeiro, e ele foi um dos que, esse bairro, conseguiu resgatar 300 pessoas. E ele abriu ali a sua casa, mansão mesmo, gente, coisa muito nobre, muito grande, e ali está sendo um ponto de entrega para levar para os lugares onde o pessoal está precisando. A Esther falou assim, é difícil a gente chegar e perguntar o que vocês estão precisando. Porque agora tinha que selecionar. Né? Lá em São Leopoldo, eles precisam de tudo. Eles precisam de tudo. Eles não têm escova para escovar o dente. Eles não têm sabonete para tomar banho. Eles não têm água. Muita gente contaminada com leptospirose. A gente tomando remédio toda manhã, indo de galocha, porque a preocupação é que nós não ficássemos doentes. Muita gente contaminada lá, porque tem muito lixo. E o que eles estão fazendo? Eles estão em abrigos e estão indo na casa, tentando limpar a casa. Nós fomos em um dia na escola, no dia seguinte nós recebemos a notícia que o bairro lá da escola onde nós fomos, a água já estava subindo de novo 1 metro. Existem lugares que nós nem fomos autorizados a entrar. Canoas, é proibido entrar com doação lá. Não está sendo permitido entrar com doação lá. A gente não tem noção, as águas não baixaram. Então, é até difícil falar. As doações elas vão continuar. A nossa igreja, Projeto Vida, ela vai continuar. Que foi o que teve a ideia de pôr a colher junto, ele entregou 73 mil quentinhas. Ele só parou de fazer isso, marmita, o Redex, ele só parou de fazer porque eles estavam voluntários. Então, eles sozinhos não conseguem. Então, eles pararam, vão retomar. Um projeto de fazer uma triagem dos montar kits para as casas, um armário que tenha para ajudarem nisso. E nós viemos lá com o nosso coração muito movido em uma das conversas que eu participei, que o bispo me oportunizou estar, em que nós vamos fazer isso com o Projeto Vida, em que a nossa igreja se movimente, nós somos 50 igrejas, em que as nossas igrejas façam parte desse movimento. Se cada igreja conseguir doar uma geladeira, se cada igreja, nós temos 50 geladeiras. Como a Esther falou, o bairro de São Leopoldo, gente, são 12 mil pessoas desabrigadas. Nós vamos conseguir alcançar 50. Mas a gente vai levar esperança para essas 50 pessoas. Então, quando nós lançarmos, quando nós divulgarmos novamente, entre, porque às vezes você fala assim, é tão pouco, eu vou doar uma escova de dente, mas eles pediram para a gente escova de dente. Eu vou dar um pacote de absorvente, mas tinha muitas mulheres pedindo para a gente um pacote de absorvente. Eu vou dar um sabonete, mas tinha muita gente dizendo assim, vocês têm sabonete para a gente conseguir tomar um banho? Para a gente é pouco. E eu vou encerrar aqui, porque eu nem consigo mais falar, incentivando você a fazer parte dos projetos que a gente lança.
agradecendo quem fez parte, né, quem participou do kit, da doação, das ofertas. A sua oferta muito nos ajudou. Essa oferta muito abençoou lugares lá. Pessoas que movimentaram para que nós pudéssemos ir como missionários. Nós fomos a única igreja externa que abraçou este projeto de ir com missionários para lá. Depois do Bispo Leidson, os únicos pastores de igreja externa que estavam lá éramos nós. Era a única igreja representada lá, era a sua igreja. E nós deixamos ali muito amor, muita palavra de esperança. E quando a gente foi despedir da casa onde nós fomos acolhidos, nós particularmente não ficamos no alojamento, nós fomos levados a um lugar muito bonito, por sinal, que um senhor não crente disse aos pastores: eu vou colocar nos meus prédios, né? E nos levou, nós, pastores do bispo, para outro lugar. Mas almoçávamos, nossas refeições de missionário eram todas ali nessa cafeteria. Deixamos muita ajuda ali naquele lugar. Lá também é um centro de apoio, de doações. E quando a gente veio embora, a dona veio me dar um abraço. Ela falou assim: pastora, eu estou com uma sensação tão ruim com a ida de vocês. Parece assim que está arrancando de mim a semana que vocês trouxeram de esperança para a gente. Aí eu falei assim para ele: não. A gente precisa ir, porque a gente tem a nossa logística lá, nossa vida. Mas a esperança que nós trouxemos está aí dentro de vocês. Cada um de vocês. Nós deixamos com cada um de vocês. E nós não vamos esquecer de vocês. Domingo nós vamos falar na nossa igreja. A nossa igreja sede vai estar falando também, que assistiu os cultos hoje, viu que o apóstolo mencionou os novos projetos. Então, eu falei assim para ela: não se preocupe, que vocês não vão ser esquecidos pela gente. O mínimo que a gente pode fazer, que é orar, que é o mínimo, nós vamos fazer. E você pode ficar em paz. E Deus vai levantar pessoas que tenham condições financeiras para estar vindo dar suporte para vocês. Então, quando você for orar no sul, por essas regiões, peça ao Senhor que use pessoas. Porque às vezes a gente não tem, mas tem muita gente que tem e não sabe como ajudar. Então, olha, se Deus tira todo embaraço, toda a atravanca e mobilize pessoas que têm condições financeiras para viabilizar estratégias de como melhorar, como trazer dignidade, que aquele povo precisa de dignidade. Então, quando você for orar, peça para o Senhor movimentar as ONGs, né? As pessoas, que o Senhor deixa no nosso governo para que o que está vindo, está preso em containers, nos nossos povos, sejam liberados, antes que vença, antes que estrague, antes que se perca. E ali os governos também estão retendo galpões, tem galpões no governo lá dos municípios, das prefeituras, que eles estão retendo os donativos para não chegar à população. Então, o que a gente não consegue vencer com palavras, falando, a gente consegue vencer aqui, né? Amém? Amém? Então, faça isso, ore. Né? Levante um clamor. Eu queria só deixar essa experiência. Tem uma frase de um psicólogo que a gente usa quando faz terapia, né? Quando você for tocar em uma alma humana, seja também uma alma humana. E essa semana não houve técnica nenhuma que nós pudéssemos usar a não ser sermos uma alma humana. Porque eu, com toda a minha experiência pastoral, experiência profissional na área de terapia, não houve um lugar em que eu entrasse, eu não pudesse ser uma alma humana movida pela situação e a tragédia com aquelas pessoas. Vendo a necessidade daquele lugar. Vendo o quanto eles precisam de Jesus. Né? E agora a terra ela está sedenta. Né? E nós tivemos um culto na célula de quinta-feira muito especial. Em onde as igrejas estão sendo abertas, estão sendo calorosas. Fizemos uma ponte com uma igreja chamada Ágape, fizemos uma ponte com a igreja da Lagoinha, porque as igrejas estão se unindo, porque agora o povo quer muita ajuda. E quem está ajudando lá são os crentes. Tem muito ímpio gerenciando os lugares, mas as equipes voluntárias são evangélicas. Então Deus está fazendo acontecer. É um momento de caos que Deus levanta os solucionadores de caos. Amém? Amém? Amém.
pastores já falaram bastante sobre o que aconteceu por lá. Eu quero só passar umas fotos, vídeos, que às vezes a gente fala, mas a imagem ela nos traz uma reflexão um pouco maior. Vai soltando aí, que a gente já passou e eu peço para passar. Essa foto aí foi o momento que mais me marcou, foi a minha maior experiência pessoal. Essa menina estava completando 3 anos. E quando nós chegamos, começamos a distribuir, eu estava na frente do primeiro carro, responsável de distribuir rancho, como eles chamam. E aí chegou essa menina, 3 aninhos, com a mãe, ela estava vendo o rostinho pintado, porque era o dia que tinha reaberto a creche. E ela tinha ido e comemorar o aniversário dela, fizeram essa pintura. E quando ela veio de lá, ela se aproximou, a mãe, eu dei um rancho, né, para a mãe, e a mãe disse assim, fala para ele, fala pro tio o que é que você quer ganhar de aniversário. Eu agachei e perguntei para ela, porque a primeira coisa que me veio na cabeça, criança completando 3 anos, ela quer ganhar o quê? Uma menina completando 3 anos, quer ganhar o quê? Uma boneca. E quando eu agachei, eu perguntei, oi meu bem, princesa, o que é que você quer ganhar? Ela, uma coberta. Eu quero ganhar de aniversário uma coberta. Ainda bem que eu estava de óculos escuros. Eu corri de volta para o carro, saí rasgando os pacotes e eu digo, eu preciso de uma coberta infantil, a melhor que tiver. Consegui essa coberta, ela abraçou, colocou o rosto na coberta e a mãe dizia, me dá filha, ela disse, não, eu levo. E aí do outro lado alguém viu também, já trouxe uma coberta de adulto também para ela. E tem uma outra foto que eu não tenho, tinha um boneco dentro do carro que parece-me que era da filha da dona do carro. Já pegaram e já deram para ela também, a boneca. E ela ficou agarrada com tudo lá, parada. Se você olhar, ela está de chinelo, eu não tenho calçado. E foi uma das partes que mais me impactou. Eu esqueci até de perguntar o nome da criança. Porque na hora que ela falou, tio, eu quero ganhar de aniversário uma coberta, desmontou. Entre outras situações, pode passando. Eu quero que você olhe por esse segundo rapaz. Essa foto ali, o primeiro que está dando legal é o Cid. Ele é um dos responsáveis da nossa célula em Novo Hamburgo. Um homem de Deus, um homem que ele tem uma pequena indústria, os carros dele da indústria, os caminhões, tudo, passam o dia à disposição para levar água, para levar comida, para levar tudo. E ele diz assim, os meus carros na empresa funcionando assim, primeiro eles estão servindo e quando sobra tempo eu faço algum trabalho da empresa. E esse segundo rapaz que está do lado dele, camisa azul, calça jeans, se chama Luan. Esse rapaz, talvez ele esteja até nos assistindo lá, eu mandei o link para ele, eu estava passando e ele gritou por mim, moço! Eu fui lá, entrei na rua que ele estava e ele disse assim, vocês são da prefeitura? Vocês estão aqui para ajudar, para fazer alguma coisa? Eu disse, não, nós somos de uma ONG que pertence a uma igreja e viemos ajudar. Então vem cá. Ele começou a me puxar para dentro da rua que estava e eu fui atrás dele, segunda casa da rua, ele disse assim, ó, aqui é a minha casa. Eu transformei num ponto de apoio. Você tem água, porque a minha água acabou e eu tenho muita gente precisando de água. E eu vou arranjar já para você, sabe? Está aqui do lado. Eu fui lá na outra base, tem até um vídeo, eu corri lá e o Cid foi comigo e abriu o carro dele, um carro bom, de luxo. Ele disse, não tem problema, pastor, pode colocar. E colocamos no porta-mala, colocamos em cima do banco e levamos uma boa quantidade de água, deixamos lá e já disse, não, já pode deixar aqui na porta. Porque a primeira coisa que as pessoas quando passam aqui pedem é água. Elas querem água, elas precisam de água. E ele foi me mostrando dentro da casa dele. E ele está morando na cozinha. E a cozinha colocou um colchão de casal, uma madeira, porque como as casas lá, esse bairro, que é o que primeiro que a Esther falou, chama-se bairro Santo Dumont, na cidade de São Leopoldo, e essa parte aí chama Chácara dos Leões.
O bairro tem 12 mil habitantes e todas as casas, sem exceção, ficaram debaixo d'água. 12 mil habitantes é o tanto de gente que nós temos aqui no centro de Cunha, sem contar a zona rural. Imagine todo o centro de Cunha, todas as casas debaixo d'água. Para você ter uma dimensão. 12 mil pessoas, praticamente a população urbana que nós temos em Cunha, debaixo d'água. E ele contando que quando a água começou a subir, porque além da chuva veio a água do dique que estourou. Teve uma senhora que falou um negócio até interessante, parecia que vinha gente marchando quando a água vinha, invadindo as nossas casas. E esse rapaz com a esposa grávida de 6 meses, a única coisa que ele pensou foi, pegou 2 galões de água, pegou uma calça jeans, tapou a boca dos 2 galões, já fez uma amarração, fez outra amarração atrás, fez um colete para a esposa e disse assim, olha, nem que seja você se salva com o nosso bebê. E nessa hora um vizinho que alugou a casa para eles, que era um sobrado, disse, corram para cá, e eles foram, e colocou a mulher, conseguiu já com a água, já na altura do peito, empurrando, subiram, foram lá pro... E aí liga para o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro diz assim, não tem energia elétrica para nós vermos onde nós vamos, então só amanhã de manhã, quando o sol nascer. E eles foram para casa e eles começaram a orar. Reuniram as pessoas que estavam lá e ele disse assim, só tem um jeito, vamos orar. E chamou todo mundo e começou a orar, e no meio da oração ele ouviu de longe um barulho como se fosse o motor de uma moto, na verdade era um barco. E foi se aproximando, e ele só tinha uma lanterna na casa, e quando ele começou a ligar a lanterna para dar, a lanterna não funcionava, dava aquele pico da luz e se apagava. E ele começou a focar, e o cara gritou de longe, eu estou indo ali, na volta eu pego vocês. Aí ele pensou, não volta, né? O barco foi embora, meia hora depois passa por lá, já com uma senhora, com umas crianças, colocou ele, a esposa, o pai dele junto no barco e levaram. Depois ele me contou, pastor, eu não sei te explicar, mas ninguém conhece o barco e nem o dono do barco que já resgatou. Ninguém sabe de onde surgiu, como apareceu. Eu disse para ele, eu acredito no mistério dos anjos. Eu acredito no sobrenatural. E esse rapaz, ele transformou a casa dele num ponto para, sem ter nada, ele perdeu tudo. E agora ele vai nos locais, pega doações e montou na casa dele para ajudar os outros. Alguém que não tem nada, dando tudo que consegue para os outros. A esposa grávida, agora já está com 7 meses, foi uma das pessoas que eu cheguei lá e disse assim, monta um kit aí. A José e a Esther montaram um kit maravilhoso. E na quinta-feira à noite eles foram lá na nossa base. E quando nós entregamos o kit, bolsa, roupa, muita coisa para eles, ele olhou para ela e disse assim, eu não te falei que Deus ia prover? Esse é o segundo kit, pastor, que nós ganhamos do nosso bebê. O primeiro, nós distribuímos tudo, porque não tinha como nós ficar esperando nosso bebê nascer e ver os bebês sem fralda, sem roupa, sem nada. Então nós oramos para que o perigo comece. O pessoal da base da nossa igreja já voltou hoje à tarde lá e já fizeram uma grande célula, já reuniu bastante gente. E ele está dizendo assim, está todo empolgado, dizendo assim, pastor, vamos abrir uma igreja aqui também. Eu digo, amém. Abram. Porque a igreja de Novo Hamburgo, esse bairro fica na cidade vizinha, São Leopoldo. Então hoje já começou uma célula na casa dele, já começou lá a ministração. Olha pelo Luan, pela esposa dele.
É que a gente precisa fazer alguma coisa, né, irmão? Ainda fala assim numa linguagem bem pentecostal. Foi uma bênção. Aqui é o segundo local que nós fomos, bairro chamado Braz, também bem na divisa entre São Leopoldo e Novo Hamburgo. Aí é a hora que eles estão dividindo o material para as crianças. Tem um outro vídeo, aí as pessoas recebendo a doação. Se você observou, tem um córrego bem na frente desse centro comunitário, invadiu, ali atrás é o centro comunitário. As pessoas estavam na chuva desde 10 da manhã, nos esperando chegar 3 horas da tarde. E não é porque nós atrasamos, é porque o horário marcado era 10. Só que eles sabiam que se não chegassem cedo, não teria para todo mundo. Então eles chegaram desde as 10 da manhã na chuva. O horário marcado era às 3. E, sim, nosso horário marcado com eles era às 3. Mas eles chegaram desde as 10 da manhã porque sabiam que não ia dar para todo mundo. Volta lá, Fernando. E foi um lugar que o Bispo Leite me deu ali a incumbência. Eu fiz uma organização, coloquei as mesas de lá, fomos colocando as doações. Pedi para alguém do centro comunitário ficar lá dizendo assim, ó, vocês conhecem as pessoas, tirem da fila quem tiver mais de uma pessoa da família, deixe só um por família. E nós conseguimos abençoar pelo menos umas 100 famílias, mas tinha no mínimo mais de 200 pessoas. E o que terrível era quando chegava no final, que a gente só já tinha coberta, só já tinha lençol. Chegavam aquelas pessoas bem idosas e diziam assim, você não tem um ranchinho? Cada vez que dizia que não tem um ranchinho, eu queria meter a mão no bolso e tirar tudo que eu tenho e me dar. Eu fiz isso, outros irmãos que estavam lá fizeram, principalmente com as pessoas bem idosas. A gente chamava para o canto, metia a mão no bolso e dizia assim, o que eu tenho aqui é 50 reais. Teve para um eu dei 50, para outro eu dei um pouquinho mais, um senhor com uma bengala, que não tinha mais comida. Teve um último, eu só tinha 12 reais. É o último dinheiro que eu tenho. Porque quando você vê essa situação, querido, você dá o que tem, o que não tem, vai te dando. Teve gente lá que ajudou uma senhora, foram na farmácia, compraram o remédio dela. E situações bem complicadas. E muito, muito dolorido. E como Josi falou, é o povo pelo povo, o governo não está ajudando ninguém. Se estiver falando na televisão é mentira, não estão ajudando ninguém. E na cidade vizinha, Canoas, nós não conseguimos ir, porque o governo lá petista toma todas as doações de quem está doando e leva para um centro de distribuição dele, e ele distribui quando ele quer, e quem quiser vai lá, faça um cadastro, que eles demoram 15 dias para dar resposta se vão liberar alguma coisa ou não. Então as pessoas da cidade de Canoas, elas estão indo na cidade vizinha, algumas a pé, 12, 13, 15 quilômetros, a pedir alguma coisa dentro da sua cidade. O próprio prefeito da cidade está impedindo que as doações cheguem a eles. Então são situações dramáticas. Como eu falei para você, num cenário de guerra, você vai lá e entende, houve uma guerra, as pessoas morreram, acabou. Aí não, elas continuam. E tem outros vídeos pelo local que nós fomos, muito entulho. Aí a escola que nós fomos, aí o que sobrou da escola, documentos, pastas, para você ver o que sobrou lá da escola. Essa escola, a água foi até o teto, o diretor nos falou o seguinte, eu lutei 2 anos seguidos e consegui montar uma biblioteca e um laboratório para as crianças. Tinha 15 dias que eu tinha inaugurado, a água levou tudo. O que sobrou da escola foi isso aí. Era o primeiro dia que eles estavam reabrindo a escola. Eles disseram, desculpa a gente não poder dar nem um lanche, uma água para vocês. Essa aí é a rua da frente da escola, para você ver como ficou a água. Esse vídeo que me deu foi o senhor dessa casa da frente da escola, porta a porta com a escola. Foi assim que ficou o local, né? E foi um tempo de ajudarmos as crianças, e a escola só está assim porque voluntários deram tinta, estavam lá pintando, estavam lá reformando a escola para voltar à aula.
é a única escola do bairro, devido ao diretor, chama Cris. Olha pela vida desse rapaz. Ele disse assim: olha, eu estou louco que termine aqui, que eu tenho que tirar uns 15 dias de férias, porque eu não durmo 2, 3 horas por noite, desde que aconteceu. É correndo, é ajudando, é salvando gente, é correndo atrás de alguma coisa, reformando a escola, porque a ordem que nos deram era que não abririam a escola, que montariam uma escola em barraca de campanha, distante daqui, e não tinha como as crianças irem, e eu briguei contra todos, contra o diretor, contra todo mundo, e abri a escola. Não sei nem se não vão me despedir depois. Mas eu botei a escola para funcionar. É a única escola aqui na região que voltou a funcionar, exatamente no dia que estava. Daí é o momento que nós estávamos chegando no local, colocando as cestas para levar, e aí é você andando nas ruas. E a gente entende que basicamente para cada casa precisa de um caminhão. Cada casa vai tirar no mínimo um caminhão de lixo. Mas precisa se tirar, porque está produzindo doenças na porta dessas pessoas. É um momento assim, bem delicado. E cabe a nós fazermos o que, querida? Primeiro, agradeça pelo que você tem, agradeça por quem você é, agradeça pela paz de Cristo, pelo entendimento. Aí é o local que nós ficamos, o café que nos recebeu. A foto na frente foi eles que pediram para fazer, e eu quero parar nessa foto aqui antes de nós orarmos. Essa é a equipe lá da nossa célula em Novo Hamburgo, que hoje possivelmente começou uma célula em São Leopoldo também. Na ponta ao lado da Esther está o Concite, que eu já falei na outra. Depois da Esther está a Vanessa, que é casada com o Cid, está sendo pastora da igreja. Josi, do lado é o Vitor, que é filho dela, enteado do Cid, e é realmente um rapaz de Deus, um ministro louvor, e uma palavra muito boa. Eu sou mestre, e quando eu vejo ele abrindo a boca e falando assim, aqui conhece. Então nós oramos para que o Dentro daquela área, bem onde está o lixo e tal, é naquele bairro lá, eles estão abrindo a segunda célula e estão começando a ministrar. Vamos orar por eles? Fique em pé se você puder, o mesmo fechar, sentar, feche seus olhos. Eu queria que você agora fosse uma voz profética. Libera uma palavra de bênção. Quando eu saí daqui, eu pedi para Deus assim: Senhor, me dê uma palavra, que onde eu chegue eu possa falar. E a palavra que o Espírito Santo me deu, que todas as pessoas com que eu falei, que eu abracei, eu disse a mesma frase para eles: quando Jesus está no barco, uma hora a tempestade tem que cessar. Quando Jesus está no barco, uma hora a tempestade tem que parar. Quando eu dizia essa frase, uma frase tão simples, mas era impressionante como as pessoas parecia que despertavam, elas tinham um movimento no corpo como alguém que tomava um choque, olhava e dizia assim: verdade, é verdade. E na quinta-feira, antes de nós encerrarmos lá, tinha um senhor que estava na porta, lá no local. Me apresentaram para ele, o senhor Vanderlei. Eu falei para ele: senhor Vanderlei, eu tenho uma coisa de Deus para dizer para o senhor. Quando Jesus está no barco, uma hora a tempestade tem que acabar. Eu me lembro bem que ele estava abraçado assim comigo, ele me soltou, deu um passo para trás. Verdade, né? Verdade.
Jesus tem que estar no barco. E ele subiu para assistir o culto. E quando o bispo fez o convite, o apelo, ele foi o primeiro a dizer: eu quero aceitar Jesus. Jesus entrou no barco dele. Quando terminou, eu fui lá dar um abraço nele, falar com ele. E ele disse assim: pastor, eu sei que cada um precisa querer, mas eu vou me esforçar para botar minha mulher e meus filhos dentro do barco também. Eu digo: eu vou orar pelo Senhor, seu Vanderlei. No dia que eu voltar aqui, o Senhor vai estar falando uma frase que tem na Bíblia: eu e a minha casa servimos o Senhor. Ele olhou para mim e disse assim: gostei dessa frase. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu digo: então declare isso toda manhã, seu Vanderlei, quando o Senhor acordar. Mesmo que eles não venham com o Senhor aqui na igreja, na célula, mas declare toda manhã: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entrar hoje na Tua presença. Em primeiro lugar, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque nós conhecemos o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós já sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente no dia da angústia e da tribulação. Obrigado por esse privilégio, Senhor, de já saber isso. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de não vivermos debaixo de um engano religioso, mas de conhecermos a verdade que liberta. Obrigado porque com a Tua palavra, o Senhor já plantou em nossos corações uma semente para sermos mais humanos. Obrigado, Senhor, por fazer parte de uma igreja que combate a religiosidade, porque o religioso ele não é humano, ele é justicialista, ele quer determinar sentença para todo mundo. Mas quando nós conhecemos o Senhor, o Jesus que ama, nós podemos nos tornar mais humanos e dividirmos aquilo que nós temos com o próximo. Podemos abençoar a vida de alguém, podemos ser bênção na vida de alguém. Nós oramos, Senhor, por todo o estado do Rio Grande do Sul. Profetizamos sobre aquele estado a Tua palavra que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Se aquele estado é um dos mais conhecidos no nosso país como uma busca mística, porque tem uma sede na alma daquele povo de conhecer o sobrenatural. E que nesse tempo, Senhor, mesmo de angústia e de dor, eles conheçam a verdade espiritual. Conheça que não há um outro Deus senão o Senhor, que não há salvação além de Jesus Cristo, que não há um Deus pessoal para habitar dentro do ser humano senão o Espírito Santo. Que eles tenham, Senhor, este impacto, Senhor, que a semente que nós deixamos de esperança lá, eles conheçam o Jesus verdadeiro, que ama, que não desampara, que não lança fora, mas que chama cada um de nós, independente das nossas qualidades, qualificações, nossos erros, Ele chama para sentarmos à mesa, para sermos filhos. Meu Deus, nós profetizamos, Senhor, como diz a Tua palavra, que no vale de Acor abra-se uma porta de esperança. No lugar de Acor, no vale de Acor, que foi um lugar de tanto choro, tanta dor, porque foi um lugar que até o Senhor puniu uma família por desobedecer ao Senhor. O profeta, anos depois, disse: naquele lugar nasceria uma porta de esperança. Nós hoje aplicamos a Tua palavra, oramos a Tua palavra e declaramos, Senhor, que em cada região atingida daquele precioso estado nasça uma porta de esperança. Que o Senhor use o Teu povo de perto e de longe, como está fazendo, Senhor, para abrir portas de esperança para aquele povo, portas que eles conheçam Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus. Abençoamos a vida do Vitor, da Vanessa, do Cid, Senhor, quando estão ali abrindo uma porta de esperança. Abençoamos a vida, Senhor, do Luan e da Rose, que também estão abrindo uma porta de esperança.
Quantos outros irmãos estão abrindo uma porta de esperança? Quantos, Senhor, ali anonimamente estão falando do teu amor? Muito obrigado, Senhor. Cada um dos teus filhos que entenderam, Senhor, esse propósito, que hoje não saiamos daqui apenas emocionados, porque a emoção vai passar rapidinho, mas saiamos daqui com um sentimento de igreja, porque quem é igreja tem resposta. Quem é igreja tem resposta para o caos. Quem é igreja do Senhor tem uma palavra que movimenta os céus e a terra na sua boca. Quem é igreja chama a presença de Deus na terra. E saímos hoje daqui como igreja que tem uma palavra profética para declarar, que não tem apenas uma palavra, Senhor, de choro, de lamúria, mas tem uma palavra profética para declarar salvação, remissão, transformação, nova história, nova vida, meu Deus. Para que possamos sair daqui hoje entendendo que nós fomos chamados muito mais do que para ser um frequentador de igreja, muito mais de ter um hábito de vir 1, 2 vezes na semana em um templo. Nós fomos chamados para algo maior. Fomos chamados para ouvir a voz do aflito dentro da nossa cidade mesmo e dizermos: Jesus é contigo. Há a saída, a solução. Jesus Cristo é a saída e a solução. Meu Deus, que hoje neste lugar possamos sair daqui mais humanos, mais entendendo, Senhor, o nosso chamado, o nosso propósito, mais entendendo que é sermos igreja do Teu reino. Entendemos mais, Senhor, saber que quando o Senhor nos entrega algo, tem um propósito, que possamos dizer sim, Senhor, aos Teus propósitos, porque o Senhor não é devedor de ninguém. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Obrigado, Senhor. E aqueles que têm um coração realmente, Senhor, voltado, hoje eu profetizo sobre as suas vidas, Senhor, que o extraordinário, Senhor, aconteça. E nos próximos desafios, Senhor, eles vão ter com abundância, a Deus, para semear, para lançar boas e preciosas sementes. Meu Deus, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que a Tua graça, Senhor, transborde sobre aquele lugar. Nós estamos num ano letivo, em que muitos se beneficiarão da tragédia para, com engano e mentira, Senhor, tentar se manter no poder ou alcançar o poder. Mas hoje, Senhor, nós pedimos uma intervenção também na área política daquele Estado, meu Deus. Que o Senhor selecione homens e mulheres tementes ao Senhor para ser os próximos governantes daquelas cidades, daqueles lugares. Que sejam pessoas realmente que se importem com a dor dos outros e não os abandonem como os atuais estão o abandonando. Eu clamo pela justiça do céu, Pai. Eu clamo pela justiça do céu nesta hora sobre aquele povo, sobre aquele lugar, sobre as famílias ali, meu Deus. Eu clamo por uma intervenção do céu, meu Deus. Em nome de Jesus. Então nós oramos para que o livro comece. Em nome de Jesus. E levante homens e mulheres temente ao Senhor, que tem o coração voltado ao Senhor. Abençoamos, Senhor, cada igreja, Senhor, de perto e de longe, que estão ajudando, estão montando bases, estão sendo bênçãos. Abençoamos a vida, Senhor, daquelas moças, daquelas senhoras que foram para o canal pelo qual nos levaram nesses locais, que estão incansavelmente, Senhor, desde o começo do mês de maio, sem parar dentro das suas casas, correndo de um lado para o outro, ajudando pessoas, abrigos de animais, colocando seus recursos, correndo atrás de recursos, clamando, chorando
pedindo para alguém ajudá-los. Que elas, Senhor, seja o impacto que tiveram, Senhor, se já tivemos lá, também possa repousar a salvação do Senhor nos seus corações. Obrigado pela vida daqueles que já conhecem o Senhor, por aqueles que foram impactados, que essa semente leve a conhecer a Ti como o único e verdadeiro Deus da vida eterna. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pelos Teus benefícios para com as nossas vidas. E que cada um hoje saia daqui com uma boca profética. Que a cada refeição na sua mesa, ministre providência naquele lugar, meu Pai, na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor levante nesta igreja mais corações missionários. Tanto os missionários que vão, como os missionários que contribuem, como os missionários que intercedem. Sejamos, Senhor, a partir de hoje uma igreja missionária neste lugar, para que não apenas nós sejamos beneficiados pela mesa farta que temos tido, Senhor, dentro deste lugar, mas que a ação também possa alcançar muitas vidas em outros lugares, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos grato a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos finalizar o nosso culto hoje, indo ao altar para devolver os nossos dízimos, trazer as nossas ofertas, aquilo que o Senhor tem nos abençoado. O culto tem que ter oração, louvor, palavra, oferta. A palavra hoje foram os testemunhos que você viu, e tenha certeza que Deus quer te levantar como uma voz poderosa. Conforme eu orei, você pode ser missionário de 3 formas, querido. Indo ao lugar que está necessitado. Você pode ser missionário contribuindo, e você pode ser missionário intercedendo. Que bom se você puder ser um missionário nas 3 dimensões, mas se você não puder ser nas 3, escolha pelo menos 1, 2 que você possa ser, em nome de Jesus.